Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Voltamos para a nossa terceira e última aula sobre os escribas. Agora vamos falar especificamente deles mesmos. Voltando ao grupos políticos religiosos, né? Vou usar de novo Mateus 23:13, que diz: "Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando." Voltamos a essa aula maravilhosa aqui sobre os grupos políticos religiosos da época de Jesus. Nós estamos ali, já falamos dentro do contexto, a nação de Israel não era homogênea, né? A nação aí já judaica não era homogênea, tinha os grupos divididos, já falamos nas outras aulas, vamos passar rapidinho esse aqui. Tinha os saduceus, fariseus, escribas, né, a mesma classe, essênios, zelotes, herodianos. Isso aí vocês já viram, também já viram, né, esse quadro aqui, onde nós descrevemos os saduceus, fariseus, essênios, zelotes. E agora nós vamos entrar numa aula sobre quem eram os escribas e o que faziam, né? O que eles faziam. Quem eram os escribas na Bíblia, primeiramente, né? Então vamos ver quem que eles eram na Bíblia. Desde o tempo de Esdra, o escriba é um entendido da lei. Então ele sempre foi chamado de rabi, ou doutor da lei, ou doutor da lei, rabi, né? Cabia sobretudo eles ao ensino, à interpretação, levar uma explicação, né, da lei ao povo. Os escribas, eles se tornaram líderes espirituais na nação judaica, né? Eles era necessário ter longos estudos, era necessário uma dedicação, era necessário, e eu acredito e creio que Paulo, quando ele escreve em Romanos, né, Romanos capítulo 12, versículo 7, que diz: "Se é de ensinar, que haja dedicação, que se esmere no ensino." Ele estava se portando como um escriba, ele estava se portando ali, falando: olha, para levar ao povo algo é necessário longo, não é pouco, não, é longos dias, horas, né, de estudo, para levarmos uma boa palavra, um bom entendimento ao povo. Como foi o seu surgimento dos escribas? Como foi? A Torá era a proteção de Israel. Nela estava contida ali esperança, direção, como se comportar, como viver. Então, precisava se analisar, né? Precisava conhecer, trazer um alimento espiritual, trazer uma direção verdadeira de Deus mesmo ao povo. Ao que Deus entregou a Moisés, depois precisava alguém estar passando, que Moisés sozinho não conseguiria. Aí que passa a existir a classe dos escribas, que também sabiam escrever. Diz ali a classe, olha, presta bem atenção, eu escrevi ali assim: foi assim que passou a existir a classe dos escribas, ainda durante o exílio da Babilônia. Não que ele não existisse, mas a classe de escriba, ela passa a surgir ali na Babilônia, tá? Uma classe como assim separada, né? Junto, como se fossem os fariseus, tá? Não que não existisse, passou a existir ali, não. Ela, como classe, passa a existir no exílio. Trata-se de uma classe que veio a ter um crescimento notável, né? Era maior, sim, junto com os fariseus, era uma classe de um bom número, né? Qual era a função? A função que os escribas, né, faziam. Qual era a função deles? Foram eles que, sob Esdra, depois de Ezequias e Josias, né, eles empreenderam a imensa tarefa na organização da Escritura Sagrada, que resultou no Antigo Testamento, ou no primeiro, né, o judeu gosta de tratar assim, primeiro e segundo testamento. Porque para nós antigo, para nós portugueses, brasileiros com o idioma português, antigo é uma coisa valiosa. O que não é valiosa é velho, né? Aí velho já tem-se, meu carro é velho. Agora, quando você diz meu carro é antigo, então ele tem um certo valor. Para nós entendemos, mas o judeu ele não tem essa linguagem de velho para as coisas valiosas.
Para ele o que é antigo e o que é velho é a mesma coisa, tá? Vamos para frente? A importância deles, nossa, foi de suma, né? De suma importância. Esdras, se você ver lá, e vai aparecer aqui a citação dele em Esdras 7:11, né? Acho que está até aberto aqui na minha Bíblia. Deixa eu ler para você. Esdras 7:11 diz assim, esta é a cópia da epístola escrita em aramaico que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba, né? Esdras, ele relata aqui como sacerdote e escriba, conhecedor dos mandamentos e estatutos de Adonai, o Senhor, para todo o povo de Israel. Então, os escribas tinham uma importância muito grande pelo seu desenvolvimento, modo de pensar, estilo de vida. Era, como diz assim, respeitado pelo povo. A Bíblia, além disso, não dá outro nome senão, né? Faz uma associação entre sacerdote e escriba. A necessidade, era importante, tinha uma necessidade, porque o povo havia tornado uma comunidade inteiramente religiosa. A vida de Israel era em torno do templo, era em torno de adoração a Deus, era em torno de louvor, de sacrifícios. Então precisava de alguém com conhecimento profundo, religioso, nos assuntos religiosos, né? E com isso tem uma grande importância, porque ele conhece, ele transmite, ele estuda, ele se prepara para levar ao povo o que ele estuda. Então era uma necessidade, assim como nos dias de hoje. Nós precisamos de pessoas, de professores da escola bíblica dominical, nós precisamos de bons pregadores, nós precisamos de pastores que ensinam o povo. Então era o mesmo papel do escriba na época, tá? A influência. E que interessante, se tem uma importância, se há uma necessidade, se a pessoa se torna de uma certa importância e há uma necessidade, então ela tem uma influência. E nos dias de Jesus eles alcançaram o poder, com essa influência veio o poder, porque as pessoas começam a procurar, os que têm uma dúvida, não conhecem tal assunto, elas procuram os escribas, né, os fariseus, para esclarecer esse assunto. Os escribas eram melhor porque eles eram estudiosos, eles que organizavam toda a lei. Então começou o quê? A ter um certo poder, uma influência sobre o povo, né? Com a implantação da sinagoga deu a eles uma grande vantagem sobre os sacerdotes. E eles tinham, olha que interessante, eles tinham êxito em adentrar o sinédrio, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, né? Os escribas eminentes recebiam sempre o título de doutor da lei. E sempre que iam se dirigir a eles, chamavam ele de rabinos ou mestres. Tá? Os escribas ainda da primeira classe ensinavam nas escolas mais procuradas, né? Algumas delas, Rabino Iliel, Shammai, e quem não conhece, quem não já ouviu falar de Gamaliel, por exemplo, né? Atraía multidões de alunos. Né? Como a lei era matéria essencialmente religiosa, quem que você vai consultar? Quando você está numa igreja, né? Quando você está numa igreja, independente da denominação que estou falando aqui, você tem uma dúvida, quer conhecer algo, um assunto, escatologia, enfim, liturgia, pneumatologia, enfim, uma matéria, você vai procurar quem? Você procura quem está a par do assunto. Você não vai procurar um advogado, por exemplo, para que ele te explique sobre o tabernáculo, não. Então, por isso, os escribas tinham uma influência no povo, porque eram procurados para esclarecer os assuntos, até as questões de justiça. Por que as questões de justiça? Porque a Torá trazia as questões de justiça para serem aplicadas ao povo. Adultério, quando um animal era emprestado e sofria algum dano, ou aquele animal era morto, então os escribas eles tinham uma interpretação da lei. Então era necessário, era uma influência muito grande dos escribas dentro do povo de Israel. Escribas no período pré-exílio, né?
a habilidade de escrever não era muito disseminada no povo de Israel. Então, eles tinham esse privilégio de saber escrever, por isso eles surgem aí como uma classe dominante, né? Os secretários profissionais hoje seriam, né? Em vários aspectos da vida pública nós vamos ver isso. Olha, essa parece ser a noção, né, bíblica antiga do termo escriba, e não tem uma conotação religiosa particular, mas você pode ver que há uma ligação, né? Mesmo não tendo essa conotação religiosa particular, mas há uma forte ligação com a religião, né, do povo de Israel. No povo hoje sempre vai ter essa conexão. Tá? Vamos para frente. Entre as atividades dos escribas está manter nas contas ou transcrever informações legais, Jeremias 32:12, dados militares, outros documentos públicos, né? Juízes 8:14, Isaías 51, correspondência pessoal, lá em Jeremias 36:18. Então eram secretários essenciais, eram peças principais para a organização, para a administração do reino, para que pudesse estar tudo organizadinho. Se você começar a ler em Números, você vai ver ali, começa o censo do povo, depois o censo das tribos, como que elas iam sentar, como que elas iam, quantos tinham, quantos faziam parte junto com Judá, quantos faziam parte junto do lado norte, do lado sul, do lado oeste, do lado leste, enfim. Então, como que isso era registrado? Pelos escribas. Então, era necessário, era essencial, mesmo, né, para depois, no pré-exílio, quando Neemias volta e pede para trazer a lei, para ler para o povo, é necessário eles trazerem, eles terem organizado tudo isso daí para que pudesse levar de volta ao povo, tá? Sempre há uma menção frequente, né, do escrevente-chefe, né, que também agia como um arquivista da corte, um conselheiro, encarregado dos tesouros. Os secretários escribas é também associado ao sacerdote, como nós lemos, né, em Esdras 7:11, onde fala que Esdras era sacerdote e escriba. Serviam como registradores do assunto do templo. Então, olha a importância desses escribas, né, dentro do evangelho, até dentro de manter a lei. Os fariseus, eles defendiam o princípio da Torá, o princípio de Deus. Eles defendiam as coisas corretas da forma que teriam que ser. Eles, tanto os escribas como os fariseus. Então, uma parte dos fariseus que não era escriba, eles defendiam, e os escribas organizavam. Eles só não se comportavam da forma que tinham que se comportar. Vamos para frente. O termo escriba passou a ser associado àqueles que estudavam e interpretavam a Torá. Então, era associado. Após exílio, né, era associado esse termo a eles que interpretavam a Torá. Os fariseus um pouco menos, né, porque eles não tinham tanto, digamos assim, conhecimento e prática, até na prática como os escribas, mas era uma mesma classe. E a interpretava de modo a entender a necessidade do pós. Olha, nós vimos que no né, deixa eu voltar aqui, o pré-exílio, ele preparava, ele tinha que organizar tudo, como eu falei, para que até depois do exílio, pós, né, o povo viesse a entender o que Deus tinha na vida deles. Então eles organizaram tanto antes quanto depois do cativeiro. Os escribas é retratado como aquele que é capaz de desvendar o significado escondido no texto. Por quê? Por causa do seu estudo, seu modo de agir, como juiz, conselheiro de negócio do povo. A sociedade, o governo dentro de Deus, ele era feito, a Constituição, vamos falar assim, você vai entender. A Constituição do povo de Israel, a Constituição do povo de Deus é a Bíblia. O povo não tinha a Bíblia, o povo tinha a Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco.
Hoje nós temos como Constituição a Bíblia Sagrada e, mais precisamente dizendo, Mateus capítulo 5, 6 e 7. É a Constituição do povo de Deus, que nós podemos falar em outra aula. Estivemos aí terceiro trimestre todo da IBD trazendo esses valores do reino. Tá? Treinamentos e status. Treinamento, né, começava desde pequeno. Todo judeu ele começa mesmo a estudar a Torá desde quando ele começa a aprender a ler e escrever. A Torá faz parte da vida dele. Então, esse dava instrução em todos os assuntos, o rabino, o professor. O Novo Testamento ele tem um nome muito curioso, sabe? Ele tem um paidagogo. Se pesquisa em grego, paidagogo, você vai descobrir quem que é esse rabino, esse professor, né? Porque a lei escrita por Moisés não poderia possivelmente falar diretamente, né, as condições no período pós-exílio. Então eles vêm ali como um professor, direcionando, ensinando, instruindo, para que futuramente ele pudesse também ser um escriba. Né? A interpretação oral e aplicação da lei para satisfazer as necessidades atuais. Né? Isso precisava. Então a lei oral promulgada por eles é considerada igual à lei escrita, né? Obrigatório para aqueles que desejavam agradar a Deus. Então a função deles era importante. No coração da vida judaica, no povo, no dia a dia, na participação do Sinédrio. Por isso que eu digo, nós precisamos de pessoas, homens de Deus, como vereadores, como deputados, como senadores, como governadores, como presidente. Nós precisamos sim. Homens direcionados, preocupados, porque eles tinham uma participação no Sinédrio, onde eram discutidas as leis. O que nós não podemos é nos associar mesmo com a política, não. Mas nós precisamos de representantes. Assim como os escribas representavam o povo no Sinédrio, os fariseus, os saduceus. O comportamento deles que deve ser evitado. Mas nós temos que ter a consciência que precisamos de pessoas lá. Mas não precisamos nos associar ao Estado de forma nenhuma. A nossa Constituição, o nosso modo de viver, ele não fere o Estado. Ele não vai contra o governo. Ele até ajuda o governo, porque a nossa função é resgatar as pessoas. Eu vou para frente, Paulo, senão eu começo a querer pregar aqui, não é o nosso intuito. Sinédrio queria tomar as decisões judiciais em conformidade com a lei. E por isso precisava da presença de quem? De quem conhecia, de quem sabia os detalhes, de quem organizava, de quem se debruçava, sabe? Daquele que meditava na palavra de Deus de dia e de noite. Então, como instrutores autoritários da lei, tanto no templo como na sinagoga, né, da Galileia, e membros, esses eram, né, então o treinamento dele tinha que ser bem puxado, tinha que ser esmere-se em ensinar, quer dizer, tinha que se desgastar mesmo no ensino. Tá? Vestimento, vamos falar sobre os vestimentos. Vestiam túnicas especiais, né? E você vê lá Marcos 12, 38, diz, ensinando, dizia, guardai-vos dos escribas, olha que interessante, que gostam de andar com vestes compridas e de saudações na praça. Era necessário, era importante, tinha influência, mas isso nunca vai superar, ou vocês sabem muito bem, quem quis tomar o lugar de Deus, o que acontece. Então o que nós temos, podemos nos vestir bem, sim, e é bonito um homem, uma mulher de Deus, um homem de Deus bem vestidos. Mas olha só, as vestimentas, Jesus já diz, ó, se guardem deles. Que gostam de andar bem vestido, não para glorificar a Deus, mas para mostrar que tem, né? E as saudações na praça. Vai mostrar quem é, vai mostrar a posição que eu estou, quem eu sou. Isso Jesus já condenava nos escritos. Com franjas memoriais nas bordas inferiores e filactérios pendurados nos braços, né? Mateus 25:3.
Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Era para mostrar a presença. Quando você for pregar, for dar uma aula, se vista bem, mas alinhado. Não para chamar atenção. A atenção tem que ser voltada a Jesus Cristo, ao Evangelho, ao coração do pecador, não a minha imagem. Não, eu não estou ali para promover a minha imagem, mas a de Cristo. Pessoas se dirigiam ainda com tudo isso, eles chamavam, eles respeitavam, saudações nas praças, ao serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Como é bom, como é bom a gente ser reconhecido. Como é bom colocar a gente no pedestal. Como é bom, isso faz o ego do ser humano ir lá em cima, mas isso é perigoso. Pode ser prejudicial para o meu e para o seu ministério. Eu não estou livre disso, não. Então os escribas também eram culpados de ignorar as questões mais importantes. Qual? A justiça, a misericórdia e a fé. Esse era o problema deles. Eles cuidavam tantos de uma coisa, eles preservavam tanto uma coisa, mas eles esqueciam a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23, 24 diz: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois dizimais, eles dizimavam trelã, cominho, coentro, mas desprezam o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Sim, vocês devem dizimar, ele falou, continue dizimando, mas não omitam as outras coisas. Ele diz, condutores cegos, que quais um mosquito engolis um camelo. E ainda afirmam ser descendentes dos profetas. Olha que coisa terrível, Talvez fale um pouquinho mais longa, mas aguente aí, tá? Jesus afirmou que teriam matado os profetas. E olhai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornai o movimento do justo, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Mas Jesus acusa eles de ter matado os profetas. Portanto, é uma surpresa percebemos que os escribas tivessem ansiosos. Não é surpresa, eu disse surpresa, não é surpresa. Eles queriam mesmo. Marcos 14, 1 diz, olha, dali, 2 dias era a Páscoa, a festa, e os principais sacerdotes e escribas buscavam prender e matar. Olha como prenderiam com dolo, quer dizer, castigar e tirar a vida de Jesus. Porque Jesus era contra o seu comportamento, não os seus ensinos. Contra o seu comportamento, tá? Os escribas no tempo de Jesus, surgem no ministério de Jesus como aqueles preocupados com a prudência e observação legal. Cuidado com o legalismo também, sabe? Lucas se refere como advogados, Eles descreviam a função principal como intérpretes da lei judaica em modo de transmitir a sua audiência gentia. Eles eram críticos de Jesus. Eles eram legalistas, eles defendiam mais, por exemplo, eles defendiam um fio de cabelo, mas outras coisas eles engoliam um camelo. Brigavam por causa de um pernilongo, mas o camelo eles engoliam. Legalistas. Diziam, tem que fazer, você tem que ser assim, mas não era um exemplo a serem seguido. Então eles eram preocupados com a prudência legal em observar, mas não faziam. Eles acusavam Jesus de violar as leis em inúmeras ocasiões. E olha só o que Jesus violou: de perdoar pecados, ao quebrar a noção de observância do sábado pelo trabalho, ao curar, em não seguir suas reconhecidas lavagens cerimoniais, em ignorar a sua prática de se misturar com os impuros e párias da sociedade judaica, de comer e beber com os pecadores. Essa era a acusação que os escribas faziam contra Jesus.
Embora haja evidência de minoria dos escribas, né, aceitasse Jesus, poucos deles aceitaram Jesus, né, as divergências aí com Jesus, mas suas primeiras atitudes eram de rivalidade. Em parte por causa da expressão da fidelidade com a lei, né, eles eram fiéis à lei de Moisés. Então, até entenderam o propósito de Jesus, poucos entenderam, até compreenderem a mensagem de Jesus. Tanto é que nós temos aí Mateus, né, um publicano, que na época também poderia estar com certeza contra Jesus, mas quando entende, quando compreende, não importa o cargo, não importa a função, não importa o que está fazendo. Havia também, né, uma crescente popularidade da parte de Jesus, então já tirava também a atenção deles, e eles não gostavam disso, tá? Significava uma ameaça à autoridade deles, porque Jesus ia contra, e eles tinham que também a segurança da cidade, né? Então, certamente outro fator importante que contribuiu na oposição foi a hipocrisia e a corrupção. Ao repreender os escribas, Jesus abertamente acusava de atender à aprovação popular, quer dizer, eles não estavam tão preocupados em seguir, em fazer o povo seguir, mas a maior preocupação era o que? Atrair uma aprovação popular, quer dizer, que o povo tinha que gostar de mim. Se o povo gostar de mim, da minha mensagem, do jeito que eu falo, esse é o que eu preciso. Me colocar lá em cima, me chamar de mestre, né? Pregador, pastor. Né? Então essa era uma grande falha, uma grande... parece ser até redundante aqui, eu estou sendo redundante, mas era justamente isso que Jesus criticava, e era isso a forma de vida deles, era o que? Atrair para si atenção pessoal, né? Apresentarem-se corretos diante dos santos, diante de Deus, diante do povo de Deus, mas não estavam corretos, não agiam corretamente, não se portavam corretamente, né? Jesus também atacou o princípio da lei oral ensinado por eles, por fazer o quê? Um pesado fardo. Nem eles conseguiam cumprir o que eles estavam ensinando. Então, quando eu passo a cobrar algo que nem eu consigo fazer, eu passo a ser o quê? Um fariseu, um escriba. Eu passo a ser, no nosso português, um falso. Então era isso que acontecia, dava um fardo pesado ao povo, mas não conseguiam nem eles mesmos cumprir. Escriba se diz respeito à profissão, fariseu ao partido religioso. Nem todos os escribas eram fariseus, tá? Nem todos. E nem todo fariseu é escriba, mas assim, estavam todos juntos, até poderiam mudar ali. Nem todo fariseu era escriba, mas todo escriba era um fariseu. Estavam todos juntos, estavam todos dentro da mesma caixa, né? Todos ali ligados, num linguajar bem simples, bem popular, todos farinha do mesmo saco, tá? Jesus reconheceu o ensinamento deles. Jesus falou, olha, Mateus 23:3, vamos ler o que está lá em Mateus 23. Ele reprovou terem apegado à tradição, né? Isso Jesus reprovou, deles terem sido apegados à tradição e em lugar de obedecer à voz de Deus. Mas os ensinos deles foram aprovados por Jesus. Mateus capítulo 23 e versículo 3, olha que interessante. Jesus pede ao povo, Jesus diz assim, fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto vos disserem, contudo não façais o que eles fazem, portanto não praticam o que ensinam. Então, Jesus aprova, reconhece que eles eram estudiosos, reconhece que eles eram bons ensinadores, mas eles ensinam, mas não praticam, né? E também por ter valorizado mais a lei do que o verdadeiro sentido. E qual que é o verdadeiro sentido da lei? Qual que é o verdadeiro sentido da lei? É a prática. Resumindo, no sentido da lei amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, todo
teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Obrigado pela sua participação e, se Deus assim permitir, estaremos em outra aula junto. Deus abençoe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, escreva seu comentário, deixe aí seu comentário, nós respondemos, nós mandamos um joinha, tá? E Deus abençoe infinitamente. Até uma próxima, se assim Ele nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.